A gente quer voltar a ser criancinha, não é? Nós, então, vamos meditar na palavra de Deus, no Salmo 29. Abra sua Bíblia, vamos ler esse Salmo. Momento de edificação da nossa vida, de ouvirmos a voz do Senhor, a poderosa voz do Senhor. Salmo 29, nós estamos nessa caminhada dos tesouros de Davi e já chegamos no Salmo 29. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez. E vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura, você acompanha comigo o que diz esse Salmo. Salmo 29. Diz assim, Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz arder as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Glória a Deus. Feche os olhos. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Poderoso Deus, tua voz é poderosa, como diz o Salmo. Pedimos então que o Senhor fale conosco nessa noite. E que o Senhor chame a nossa vida a prestar atenção. E que a tua voz se faça presente neste local. Que cada um que está aqui neste local seja impactado pela sua voz. Não deixe ninguém ficar distraído. Não deixe ninguém pensar em outras coisas fora daquilo que o Senhor quer dizer nessa noite. E nós clamamos ao Teu Espírito Santo que haja, use o Seu servo e abençoe cada irmão para receber a instrução do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Será que existe um fenômeno tão poderoso quanto a tempestade, uma violenta tempestade? O Wilson, viajante que viajava por Baalbek, ele descreve a tempestade dessa região que nós lemos. Ele fala assim, fui apanhado por uma tempestade como se as comportas do céu tivessem rompido. Veio de um momento para o outro e assolou com tamanho poder que sugeria o fim do mundo. Escuridão solene cobriu a terra. A chuva caiu torrencialmente, descendo destrutivamente pelos lados das montanhas, porque pelo poder temeroso da tempestade, transmudou em grossas nuvens de névoa. Esse é um local onde tem tempestades assim fortes, não é? E aqui mostra uma pessoa observando, assim como o salmista também observou, e o salmista trouxe esse salmo belíssimo. Davi é um homem de Deus, usado para nos trazer tantos salmos maravilhosos, salmos que desde o início fala de vários temas, como contraste entre o justo e o ímpio, como a misericórdia de Deus que atende o salmista, como o salmista em momentos como se fosse um processo judicial, e Deus julgando os ímpios. Ele traz louvores e traz cânticos de exaltação por ser servo de Deus. Ele rende graças ao Senhor, Deus eterno. Ele fala que Deus é refúgio para o justo. Ele pede socorro quando precisa. Ele também canta ao Senhor. Ele leva o seu coração com lamento algumas vezes, mas sempre com fé. Ele canta olhando para a sociedade, vendo que a sociedade está corrompida, mas ele também vê a esperança de entrar no céu. O cidadão do céu, Jesus, entrou e pode levar aqueles que estão nele. Davi fala sobre a eterna herança do justo. Ele suplica para a proteção divina. Ele canta a vitória e o domínio do Senhor sobre todas as coisas. Davi canta e o povo, eles juntos, como se fossem para uma guerra, antes de ir para uma guerra, e depois canta no final, quando voltaram. Ele fala também sobre o momento dessa guerra, que foi a batalha de Jesus na cruz. Davi
canta para o Senhor é o meu pastor, e nós vimos o Salmo 23. Davi canta ao Rei da Glória. Davi pede auxílio nas tribulações, ele anela pela presença de Deus, como foi domingo passado, o Salmo 27. E na quarta-feira, ele clama ao Senhor para não ser confundido com os ímpios, mas que Deus derrame a graça sobre ele. E hoje, Salmo 29, nós estamos vendo este tema do Salmo, que é a poderosa voz do Senhor. Esse é o título da mensagem. Veja o que o texto diz, nós cantamos um cântico que tinha esse início, nós lemos, e o Salmo nos mostra muitas coisas. O Salmo começa dizendo assim, tributai ao Senhor, ou honre ao Senhor. Honre ao Senhor, filhos de Deus, ou seres celestiais. Honre ao Senhor por sua glória e força. Honre ao Senhor pela glória do seu nome. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Então o Salmo começa com esse convite para os poderosos. É assim que está lá no original, filho dos poderosos, ou do poderoso, ou dos poderosos. Então nós vemos, alguns traduzem aqui como seres celestiais, ao invés de filhos de Deus. Então, a voz de Deus parece que começa lá nos seres celestiais, não é? A presença de Deus está lá, e eles cantam diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, tributam ao Senhor, mas não fica lá, não fica lá, ela desce. E essa voz do Senhor, a partir do versículo 3, vai nos dizendo ali o que ela faz aqui. Essa poderosa voz do Senhor. E por 6 vezes o Salmo coloca a poderosa voz do Senhor agindo na terra. Agindo na terra. E o versículo 4 faz um tributo a essa voz, é uma voz poderosa. A voz do Senhor é majestosa. E os demais versículos que usam a voz do Senhor, essa expressão, eles trazem então alguns feitos da voz do Senhor. A voz do Senhor, ela ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Faz montes no Líbano, faz os montes Líbano e Hermon saltarem como se fossem bezerros, novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com os relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos. A voz do Senhor arranca as folhas dos bosques. E em seu templo todos proclamam glória. E o Salmo termina dizendo que o Senhor comanda tudo isso. Ele está acima de todo, se for o caso, até o dilúvio. Ele comanda todas as águas. O Senhor governa como rei eternamente. E esse mesmo Deus, grandioso e poderoso, dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. A proposição, meus irmãos, desse salmo para a nossa meditação é que a poderosa voz do Senhor preside sobre todo mundo no meio da tempestade. A poderosa voz do Senhor preside sobre todo mundo no meio da tempestade. E o que a voz do Senhor faz, então? Nós vimos aqui no início, tributai ao Senhor poderoso, seres celestiais. Ela começa nos céus, ela reina no mundo espiritual, mas ela não reina só no mundo espiritual. Ela reina também no nosso mundo físico. Muita gente pensa assim, Deus criou o mundo, alguns nem acreditam mais em Deus, mas tem outros que pensam assim, não, se Deus existe, eu não sei, Ele criou e foi embora, sumiu, não é? Só que esse salmo nos diz que o Senhor está em todo lugar, reina sobre o mundo espiritual, mas a voz dele também está presente no mundo físico. Vamos ler o versículo 3 juntos. É o primeiro feito da voz do Senhor. A voz do Senhor domina sobre as muitas águas. Vamos ler? Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Então, muitas águas reunidas, agitadas, são um perigo, não é? São um perigo. Tem gente que vai no mar e nem gosta de nem entrar no mar. Fica distante, né? Prefere ficar de longe. Vendo aquelas ondas, né? Fortes. Realmente as águas são perigosas.
Mas tem vezes que não adianta nem só não ir no mar, ela vai te alcançar em algum lugar. Ontem mesmo, não sei se os irmãos perceberam, mas eu olhei para o lado dos montes aqui. Ali não é o Monte Hermon, não é? Mas também temos aqui alguns montes ali, a gente olha ali e viu a tempestade chegando de uma maneira furiosa. E eu falei, meu Deus, só porque eu vou pregar sobre o Salmo 29, a tempestade está chegando. E a gente fica receoso muitas vezes. Não é? Talvez até aquele que não liga para a chuva, de repente, chove tão forte que ele fala, a coisa está feia, está complicada. É um perigo, é muito forte. Não é? Às vezes cai uma tromba d'água no lugar, e essa tromba d'água destrói. A gente lembra lugares no Rio de Janeiro, por exemplo, onde caiu a chuva assim, saiu levando tudo. Saiu levando casa, saiu levando o próprio monte, árvore, tudo. Não há nada que possa suportar as águas em sua fúria. Veja as enchentes, as tempestades, o mar agitado. Veja o dilúvio. Quem suportou o dilúvio? Contudo, esse poder das águas, o salmista está dizendo, olha, a voz do Senhor está no meio dessas águas. A voz do Senhor está no meio. A gente pode lembrar, então ele usa aqui o trovejo, a gente pode pensar no trovão, não é? E eu penso que o salmista quis também fazer essa ilustração da voz do Senhor como trovão forte e faz aquele barulho estrondoso e não é possível não percebê-lo. E ele falou a voz do Senhor. É como se ele ouvisse o trovão e pensasse, a voz do Senhor é o Senhor falando, eu reino sobre o mundo, sobre a terra, sobre todos. A situação que ele mostra aqui é de uma grande tempestade e que assusta qualquer um. E essa ilustração, então, o salmista nos faz lembrar a voz de Deus, que é mais poderosa do que os trovões. O Senhor domina sobre essas águas. Veja aqui Mateus 14, 26. Os discípulos estavam numa situação não igual a de Noé, porque a de Noé destruiu tudo. Mas eles estavam ali no meio do mar, né? E de repente ficou feia a coisa. E a tempestade chegou. Enfrentar a tempestade na terra já é difícil, imagina no mar. E eles ficaram com medo, obviamente. E vendo tudo aquilo, ficaram atemorizados. E mais, olharam e viram alguém andando sobre as águas. Falei, é fantasma. Aí ficou todo mundo assustado. Não é? Mateus 14, 26 diz assim, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. E quem estava lá, meus irmãos? Jesus Cristo, sobre as águas. Ele domina. Ele domina tanto que você vai em Marcos 4:39, em um outro evento. E os discípulos também estavam enfrentando a fúria do mar. E Jesus dormindo. E eles acordam, mestre, nós vamos perecer. E Jesus fala assim, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou. E fez-se grande bonança. Olha o poder da voz do Senhor. E de repente, toda aquela tormenta se acalmou. Ele pode acalmar a tempestade, não só essa tempestade física, mas aquela que nos acomete na nossa alma. Quantas vezes as águas dentro de nós ficam agitadas? Quantas vezes a nossa vida fica agitada? E a gente não tem lugar. Tem gente que fala assim, eu estou sem lugar. Você não consegue, está tão agitado, está tão atordoado, preocupado. Está com a alma tão perturbada que não se sente em lugar nenhum. Essas águas o Senhor pode fazê-las acalmar. Ele não apenas faz acalmar essas águas, como Ele coloca dentro de nós a água viva. João 4,14 diz assim, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Deus reina sobre as águas. No mundo espiritual, no mundo físico, na nossa alma, o Senhor reina e controla. Ele acalma a tempestade da nossa vida. E mais, Ele transforma essas águas em águas vivas, a jorrar eternamente. Segundo lugar,
O que a voz de Deus faz aqui? A voz do Senhor despedaça a grandeza terrena. Vamos ler o versículos 5 e 6 juntos. Diz assim: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. Então veja, quando a tempestade chega naquela região, e ela começa no norte, nós temos aqui no norte esses montes, então. Temos o Líbano, temos o Hermon, e a tempestade vem daquela região. Parece que assim, né? Aqui me parece que vem do Barreiro ali, a tempestade. Não sei se os irmãos têm essa impressão. Vem de algum lugar, né? Normalmente vem de lá. Às vezes começa lá no Rio, viu? Quem é do Rio aí? Começa lá no Rio, aí a gente fala, ó, daqui a 2 dias está chegando aqui, não é? O São Paulo e tal. Então, elas vêm lá de cima, do Líbano, do Hermon, e veja o que diz o texto aqui, que o Senhor, a voz do Senhor quebra os cedros. Os cedros do Líbano são mencionados aqui. E eles são mencionados em várias culturas passadas, como árvores grandiosas, respeitadas, bonitas, belas e enormes. São majestosas, formam florestas nos montes. Florestas altas, 1.000 metros, 2.000 metros de altitude, né? Mas quando a tempestade chega ali, o poder é tão grande que pode abalar aquela região. E aqueles cedros enormes são muitas vezes despedaçados. Às vezes cai um raio no meio de um cedro daquele e acabou. Então as pessoas olhavam e tinham a referência àqueles montes, aquelas árvores enormes. Mais do que as árvores, aí ele fala também sobre os montes, né, que são ainda acima. E ele cita aqui o Líbano e o Sirion também conhecido como Hermon. Então ele fala desses 2 montes aqui. E se você procurar na internet e olhar, fizer um corte de relevo, olhar de forma vertical assim, um corte para entender o relevo da terra, você vai perceber a altura que são aqueles montes, e depois até chega nos mares. Então, assim, é bem grande a diferença, e depois no deserto. Então, você vê ele que começa lá de uma maneira muito forte, e esses montes altos, com altitudes que chegam a 3.000 metros, e a extensão do Líbano de 160 quilômetros, e ele segura as florestas ali, os cedros ali. Então, é belíssimo de se ver. E o Hermon também, visto de longe, ele chega um momento da sua altitude que está tão alto ali que você vê o quê? Vê a neve, vê o gelo em cima dele. Então, são extremos que existem naquela terra, não é? Mas quando a tempestade chega ali, ela abala os cedros, abala os montes, não é? A Síria, que está ali naquela região, é uma região propensa a terremotos. Teve um famoso terremoto em Alepo, em 1822. Foi tão grande que foi percebido lá embaixo na planície. Né? E mais recente, nós vimos também ali a Síria sendo acometida desses tremores. Então, meus irmãos, o olho humano percebe, vê a grandeza, vê os cedros grandes, vê o monte que parece inabalável, mas a voz do Senhor joga abaixo essa grandeza. Pode destruir os cedros, pode abalar de tal forma a região, que a região até mude, não é? Não foi assim com o dilúvio? Deus mudou a terra, e os contornos que nela existem hoje, todos por causa dessa força poderosa do Senhor. Spurgeon comenta assim, ó, as maiores e mais respeitáveis árvores ou homens podem não pensar em imunidade quando o Senhor está em ação na sua ira. Mas o Evangelho de Deus tem igual domínio sobre o mais inacessível dos mortais. Quando o Senhor envia a palavra, ela quebra corações mais robustos que os cedros. Então a voz do Senhor é poderosa, pode abalar os montes. Ela é tão poderosa que pode abalar a nossa vida.
e aquele mais duro coração, que não aceita as coisas de Deus, quando a voz do Senhor entra no coração, abala a estrutura, muda. Aquilo que era grande não é mais. Aquilo que era nobre não é mais nobre. Aquilo que era majestoso não tem mais importância, porque a voz do Senhor muda a estrutura do coração, muda os contornos do coração, muda o nosso relevo. Ninguém é resistente à voz do Senhor. Por que a oração é importante no processo de evangelização? Porque é o Senhor que muda o coração, é o Espírito Santo. Nós pregamos e levamos a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo que vai agir. É a voz do Senhor que vai agir. Ela é poderosa para tirar os montes dos lugares e redesenhar a terra. Ela é poderosa para tirar os problemas que nos abatem, os problemas que estão dentro da nossa vida, e levá-los para outro lugar. A voz do Senhor é poderosa para quebrar sepulturas, como aconteceu quando Jesus morreu. Não só rasgou o véu de cima a baixo, como rochas nas sepulturas foram quebradas e pessoas ressuscitaram. O Senhor Jesus é poderoso, a voz dele é poderosa. Poderosa nessa terra, sobre as coisas terrenas. E aquelas que são grandes caem diante do Senhor. Terceiro lugar. A voz do Senhor lança chamas de fogo. Vamos ler o versículo 7 juntos. Diz assim: a voz do Senhor despede chamas de fogo. Então, na tempestade é possível perceber a força dos raios, não é? Dos relâmpagos. E eles são lançados com tanto poder que parecem realmente fogo descendo do céu, não é? Um dia desse, acho que foi quarta-feira, a gente estava aqui, de repente, do lado aqui, parece que caiu aqui no estacionamento, né? Mas nem é. Às vezes é até longe, mas a gente pensa que é tão forte, que parece que foi aqui, não é? E, de fato, alguns lugares onde o raio cai, ele até coloca incêndio em algumas florestas, alguma coisa assim. E são tão rápidos que não podem ser capturados, né? Consegue capturar rapidão a velocidade que eles têm, né? Alguns estudiosos já tentaram captar a sua energia. Captar a sua energia, mas não conseguiram. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma solução eficaz nesse sentido. Poderoso, forte, rápido, mas não se consegue captar de tão rápido que é. Então o salmista usa essa ilustração para dizer que a voz do Senhor despede chamas de fogo. Ou, alguns traduzem como cortam o fogo ao meio, cortam um raio ao meio, porque aqui a palavra original é cortar, Esse é o verbo original que está aqui no hebraico. Então a poderosa voz do Senhor, ela sai com essa força toda. Veja que nós temos alguns exemplos que a Bíblia nos mostra de situações onde ela foi tão poderosa que destruiu a região. Nós conhecemos Sodoma e Gomorra, por exemplo. Gênesis 19, 24 diz assim: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e sobre Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. A voz do Senhor é poderosa, que pode lançar raios ou fogos, enxofre, como foi aqui, de forma a destruir completamente. De fato, quando nós avançamos um pouco mais na palavra de Deus, e a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe que, no final dos tempos, o Senhor ele mostra para Pedro, 2 Pedro 3,7, ele fala assim: ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, Pedro nos dizendo que vai acontecer pela poderosa voz do Senhor. E no versículo 10, ele fala assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Nós não sabemos que dia é esse. Virá como ladrão, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, a voz do Senhor é poderosa, meus irmãos, para lançar o fogo do céu e para dividir a nossa vida, a nossa alma. A
palavra de Deus é tão cortante que entra e nos divide. Nos divide, sabe como? Entre antes e depois de Cristo. Quando a palavra do Senhor nos atinge, não tem como voltar mais atrás. Não tem como falar, eu não quero mais o Senhor Jesus, porque ela nos divide entre antes e depois de Cristo. Ela transforma. Quando o Espírito Santo veio em Pentecostes como forma de fogo, as línguas de fogo, mudou a história das pessoas que estavam ali. Tirou o passado de ignorância e colocou uma vida agora na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Olha o que Spurgeon comenta, ele fala assim, como é fácil o Senhor destruir as suas criaturas rebeldes, com os ardentes raios acompanhados de trovões. Como é benevolente a mão que poupa tão grandes pecadores, quando esmagá-los seria tão bem mais simples. Deus poderia acabar conosco assim, como fez com Sodoma e Gomorra. Mas Ele utiliza da sua graça para conosco. E vem a palavra dEle, o raio da palavra dEle, que entra no nosso coração e nos transforma. E nos transforma. A palavra do Senhor, meus irmãos, em quarto lugar, a voz do Senhor. Ela é poderosa e ela faz tremer o deserto. Ela faz tremer o deserto. Vamos ler o versículo 8 juntos. Diz assim, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Então, aqui agora nós já estamos lá no sul. Depois você olha no mapa. Então, a tempestade começou no norte de Israel, lá nas montanhas, e veio descendo, e veio transformando, e veio mudando as pessoas, não é? E essa voz, na tempestade, caminhou até o deserto de Cádiz, que fica ao sul, extremo sul de Israel. Extremo sul de Israel. E a gente vê como era tão poderosa. O Salmo 26 também traz uma ilustração assim, né? Da água sobre o deserto, que faz florescer, que faz mudar a estrutura do deserto. Aqui nós vemos que esse deserto aqui, ele é impactado pela palavra, pela voz do Senhor. E quem olha para o deserto, então, pode falar, não, o deserto está lá, não tem ninguém no deserto, né? Não tem ninguém, lá pode chover, pode ser à vontade. Ou então, podem pensar, não, mas lá está indo para o caminho dos gentios, então lá já não faz diferença. O Senhor, afinal, é Deus de Israel, os gentios não se preocupa, não é? Contudo, essa voz é tão poderosa que ela vai para o sul, e ela se encaminha realmente para as terras gentílicas, para transformar também os gentios. Se eu e você estamos aqui, se nós temos acesso à palavra de Deus, é porque a voz do Senhor veio até nós. E ela não ficou só no deserto de Cádiz, né? Ela veio até o Lindéia, até o Brasil. Um dia o Senhor chamou alguns missionários, como chamou Simon, vá para o Brasil, vai levar a palavra do Senhor. E ele poderia ficar, não, vou ficar aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o melhor país do mundo, para que eu vou para o Brasil? Não, eu vou para o Brasil. Você vai morrer lá, rapaz. Lá tem febre amarela, tem malária, você vai morrer. Mas eu vou. O Senhor está me mandando, eu vou. E ele veio e trouxe a palavra de Deus. E não é que ele morreu realmente de uma dessas, foi cometido por uma dessas doenças. Contudo, ele fez um grande trabalho. E o evangelho chegou até que é a voz poderosa do Senhor atuando na igreja do Lindéia. Spurgeon comenta assim, as planícies mais baixas têm de ouvir a voz de Deus, tanto quanto as montanhas mais altas. Os pobres, como também os poderosos, têm de conhecer a glória do Senhor. Os lugares solitários e estéreis têm de ser alegrados pelo som celestial do Evangelho. Aleluia. Aleluia. A voz do Senhor não ficou apenas no povo de Israel, mas nos alcançou. Alcançou a sequidão do nosso coração. Efésios 3:6 diz assim, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Essa voz pode mudar e aquele coração seco, por causa do deserto, pode florescer. Seja ele em qualquer língua, em qualquer terra, em qualquer nação. Ele pode transformar e florescer para a honra e glória do Senhor. Em quinto lugar, hoje tem mais tempo, né? Podemos.
Em quinto lugar, a voz do Senhor rege a criação. Vamos ler o versículo 9 juntos. Diz assim: a voz do Senhor faz dar cria as corças, desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Então agora a gente vê essa expressão que no seu templo tudo diz glória. Não é? Então ele está usando aqui outros elementos da criação, não é? Para mostrar que a voz do Senhor está ali presente e ela rege essa criação, não é? Na nossa tradução ele fala aí sobre as corças, não é? Faz dar cria as costas. E a outra parte fala desnuda os bosques, não é? Quando o Senhor passa na terra, todas as criaturas se prostram diante dele. Todas as árvores, todos os animais, todos. E aqui nós vemos aqui os bosques que ficam escuros quando está de noite ou quando tem o tempo fechado, quando passa a voz do Senhor, quando passa um relâmpago, nada fica escuro, mas aparece. O Senhor é poderoso e ninguém consegue se esconder de tal poder. Spurgeon diz que não há como esconder do olhar do fogo do Todo-Poderoso. Basta um raio dos seus olhos irados para tornar a meia-noite em meio-dia. O Evangelho tem igual poder, pois em um momento ilumina cada canto escuro da nossa alma, da maldade do coração humano e faz a alma tremer perante o Senhor. Assim faz a palavra de Deus. Assim faz a palavra de Deus. E essa expressão é interessante. No seu templo tudo diz glória, ou seja, em toda a criação é o local do Senhor, não é? A igreja é o local especial do Senhor. Estamos aqui reunidos, Ele nos chama de comunhão, mas o Senhor está em todo lugar. A terra está cheia da sua glória. A terra está cheia de sua glória. E todas as criaturas, então, elas, de certa forma, se prostram diante de Deus. Elas obedecem ao Senhor, elas fazem aquilo para o qual elas foram criadas. O Senhor preside, meus irmãos, Ele reina sobre toda a criação. Toda a terra está cheia da sua glória. O homem é rebelde. O homem não quer fazer o que Deus quer, mas um dia todos se prostrarão diante dele. Filipenses 2:9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E o versículo 11 diz: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai chegar um momento final onde aquele coração mais rebelde vai ter que reconhecer: eu não aceitei, não quis entender, não quis seguir, mas eu reconheço que Ele é o Senhor. Todos reconhecerão, toda a criação está diante de Deus, e toda a criação de Deus rege tudo o que está acontecendo. Em sexto lugar, meus irmãos, a voz do Senhor abençoa o seu povo. Olha o versículo 11. Veja, essa voz toda poderosa, agora ele chega no versículo 11. O que ele fala? Ele fala assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Então, existe uma expressão popular, essa expressão é uma expressão popular, que fala assim: após a tempestade, a bonança, não é? O texto termina com essa mensagem para os filhos de Deus, não os seres celestiais, mas aqui os filhos de Deus como seres celestiais, como poderosos celestiais, mas agora os filhos de Deus aqui na terra, o povo eleito do Senhor, os escolhidos pelo Senhor. E essa mensagem vem: olha, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor é que fortalece o seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Tá, mas na tempestade tem paz? O Senhor nos abençoa com força e com paz. Ele que nos dá força para enfrentarmos as tempestades que nós temos de enfrentar. Ele está dominando sobre a tempestade, mas Ele não tira a tempestade, Ele deixa. Ele falou com Noé: vou mandar o dilúvio. Noé podia orar: Senhor, não manda não. Não, vou mandar. Mas eu vou fazer a arca. Você vai fazer a arca. Eu vou te usar para fazer a arca. A arca era o projeto de quem? De Deus, né? E Noé fez. E ele e sua família foram salvos. Os filhos de Deus podem olhar então, meus irmãos,
para a tempestade, às vezes se sentirem fracos. Muitas vezes isso acontece. Nós olhamos para as dificuldades e falamos, não vamos conseguir. Mas o salmista está dizendo, o Senhor é que dá força ao seu povo. É o Senhor que dá força para a sua vida. É o Senhor que te fortalece para que você se levante, para que você continue. O Senhor está dizendo, eu domino o dilúvio, as muitas águas, eu estou aqui e eu estou te dando essa força. Spurgeon diz, aquele que dá asas aos raios infalíveis, dará aos seus remidos as asas da águia. Aquele que faz a terra tremer com a voz, terrificará os inimigos dos santos e dará paz aos seus filhos. Essa força vem do Senhor, Deus poderoso, que nos dá a vitória. Ele nos dá a força e nos dá a vitória. No final, é vitória que nós teremos. Então, nos momentos de fraqueza, Ele está conosco, nos dá força e muitas vezes nos consola. Essa mesma voz poderosa na tempestade também fala com calmaria o nosso coração. Lembra de Elias? Deus mostrou tantas coisas para ele, terremoto, e de repente veio um cicio, e Deus falou com ele. Essa voz poderosa também fala com calmaria ao nosso coração. Jesus disse assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No momento final da tempestade desse mundo, dessa tempestade que iniciou desde a queda e vem até hoje, no momento final, o Senhor vai terminar isso e vai haver calma e vai haver paz. E os escolhidos do Senhor, então, estarão tranquilos na presença do Mestre, do Senhor, do Rei dos Reis. E a partir daquele momento não haverá mais trevas, não haverá tempestades, contudo, paz, bênção e glória do Senhor perpetuamente com o seu povo, com a sua igreja. Glória a Deus. Concluindo então, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele domina, Ele tem autoridade, está sobre os seus ombros. Toda autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. E qualquer tempestade que cai nesse mundo é regida por Ele. Ele que preside os seres celestiais, mas também a criação, também os homens, também toda a terra. Esse Jesus virá um dia, assim como um relâmpago, com todo o seu poder, com toda a sua velocidade e vitória. E naquele momento Ele fará uma outra divisão. A divisão antes do mundo e a divisão depois do mundo. Vai ser o fim desse mundo perdido e o início do novo céus e nova terra para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, como viveremos? Aplicações para a nossa vida. Viveremos tributando a Deus, tributando ao Senhor, honrando ao Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Se a tradução aqui, filhos de Deus, se refere a seres celestiais, no final Ele chama também o seu povo a andar com Ele. Ele nos promete a paz e a alegria. Nós devemos tributar também ao Senhor, cantar ao Senhor, dar louvores ao Deus Todo-Poderoso, adorar diante dEle, pois Ele é digno. Ele é digno. Aqui tem um ponto interessante que fala assim, sobre a glória aqui. O original é assim, cada um clama glória, ou seja, cada um de nós adoramos em comunhão, a igreja do Senhor cantando a Ele, mas também cada um de nós dá glória, cada um no seu coração reconhece que Ele é o Senhor de toda honra e de toda glória. Como viveremos? Em segundo lugar, buscando a força e a paz em Deus. A situação pode ficar ruim, pode piorar para cada um tem a sua realidade, ela pode ficar pior, a tempestade pode ficar mais forte, mas o Senhor reina sobre tudo isso. O Senhor está acima de tudo isso. Veja que Noé, ninguém enfrentou um dilúvio igual Noé. E todo mundo perecendo, e tudo sendo acabado. Contudo, Noé estava salvo, porque o Senhor guardou ele e a sua família naquela arca. Spurgeon fala assim,
Porque somos fracos quando temos a força divina a recorrer? Porque nos preocupamos quando a própria paz do Senhor é a nossa paz? Jesus, Deus poderoso, é a nossa paz. Ele é a sua paz? Glória a Deus. Glória a Deus. Como viveremos? Em terceiro lugar, ouvindo a voz do Senhor. Vamos dizer isso? Ouvindo a voz do Senhor. E aqui eu quero ter uma aplicação para aqueles que não estão ouvindo a voz de Deus. Para o que ouve, continua ouvindo. Contudo, muitos não estão ouvindo a voz de Deus. Estão surdos espiritualmente. Quer ouvir de tudo, menos o que o Senhor diz. A voz de Deus hoje, meus irmãos, ela traz graça, ela chama ao arrependimento, ela chama a mudança de vida. Mas quando Jesus vier como relâmpago, essa voz não vai ser uma voz mais de graça. Será uma voz de justiça, de julgamento. Que voz que você quer ouvir? Você quer hoje parar e ouvir a voz de graça do Senhor? E acompanhar o Senhor e mudar a sua vida? Ou você quer esperar até o final e ouvir a voz de julgamento do Senhor sobre a sua vida? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós ouçamos a voz do Evangelho e coloquemos as nossas vidas diante daquele que pode controlar todas as coisas apenas com a sua palavra. E que Deus nos abençoe. Amém.